Olá! O trabalho tem como título Avaliação Biofarmacêutica de Nanopartículas Poliméricas de Ácido Elágico e será apresentado por mim, Gabriela Ribeiro Pena, bolsista ProBic, sob orientação do professor mestre Walter de Souza Tavares. Bom, o ácido elágico é um polifenol encontrado em diversas espécies vegetais, como o romã e o morango, e possui algumas atividades já comprovadas, como antimicrobiana, antioxidante, antienzimática, cicatrizante, antihemorrágica, antiulcerogênica e gastroprotetora. O ácido elágico por si só possui baixa solubilidade, contudo, uma modificação da sua cristalinidade através das nanopartículas pode aumentar essa solubilidade. Atualmente, diversos polímeros têm sido estudados com o objetivo de formar sistemas de liberação controlados de fármacos, em uma escala nanométrica. No presente estudo, o polímero selecionado foi a zeína. Estudos prévios demonstram que a zeína já apresenta uma certa atividade antimicrobiana e antioxidante, e a sua associação com ativos que possuem atividade farmacológica, como o ácido elágico, que tem um potencial antimicrobiano e antioxidante, pode representar uma opção terapêutica para infecções e reabilitações da pele. Bom, o estudo tem como objetivo caracterizar as nanopartículas de ácido elágico, determinar as atividades antimicrobianas de nanopartículas poliméricas desse ácido e avaliar a atividade antioxidante das nanopartículas poliméricas de ácido elágico. As principais substâncias utilizadas no teste foram as nanopartículas de zeína carregadas de ácido elágico, as nanopartículas de zeína isentas desse ácido, o ácido elágico livre, cepas ATCC de Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa e radicais livres do tipo DPPH e ABTS. O primeiro teste realizado foi a caracterização das nanopartículas, que se deu em duas etapas. Na primeira etapa, foi determinado o potencial zeta, tamanho de partícula e índice de polidispersão, utilizando o analisador dinâmico de luz. Na segunda etapa, consistiu na determinação da eficiência de encapsulação e carga de fármaco das nanopartículas, onde uma alíquota de 2 ml foi centrifugado durante 15 minutos a 12.000 RPM para a sedimentação do coloide e o sobrenadante retirado e feita a leitura em um espectrofotômetro com um comprimento de onda de 360 nanômetros. Os valores obtidos foram convertidos para a porcentagem. O segundo teste consistiu na avaliação da atividade antimicrobiana in vitro frente a Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa por meio da diluição em série, através da determinação da concentração inibitória mínima, onde em uma microplaca foi adicionado 100 microlitros de ar de cada amostra, 190 microlitros de caldo BHI, 10 microlitros de inóculo bacteriano. Essa placa foi incubada durante 24 horas a 37 graus Celsius. Em seguida, foi analisado a turbidez dos poços. A segunda etapa consistiu na determinação da concentração bactericida mínima, onde 10 microlitros foi coletado do último poço que ficou turvo e dos dois anteriores a ele e foi semeado em H. Miller-Hinton em uma placa de Petri. Essa placa foi semeada durante 48 horas a 37 graus Celsius em estufa bacteriológica. O outro teste realizado foi a avaliação da atividade antioxidante utilizando o DPPH. Em uma microplaca de 96 poços foi adicionado 0,1 ml de solução etanólica das formulações, 0,9 ml de solução etanólica DPPH na concentração de 40 microgramas por ml. Essa placa foi mantida ao abrigo da luz e feita a leitura após 30 minutos e após 24 horas em uma leitora de microplaca no comprimento de onda de 517 nanômetros. Os valores obtidos foram convertidos para porcentagem e foi feita a determinação do IC50, que seria a concentração capaz de inibir 50% do DPPH. Todos os testes foram realizados em triplicado. A segunda atividade antioxidante realizada foi utilizando o ABTS, onde foi preparada uma solução de trabalho na proporção 1:1, utilizando a BCS a 7 mmol, persulfato de potássio a 2,4 mmol, onde essa solução foi incubada durante 14 horas na temperatura ambiente e ao abrigo da luz, e em seguida foi feita a sua diluição com água destilada na proporção 1:5.
Em uma microplaca de 96 poços, foi adicionado 30 microlitros das formulações, 270 microlitros da solução de trabalho e foi mantida ao abrigo da luz. Em seguida, foi feita a análise em 2 tempos, após 30 minutos e após 24 horas em uma leitora de microplaca, no comprimento de onda de 517 nanômetros, e os valores obtidos foram convertidos para porcentagem e também foi feita a determinação do IC50. Como controle negativo, utilizou-se DMSO e 30 microlitros de cada formulação. Todos os testes foram realizados em triplicata. Por fim, foi feita a análise estatística dos dados obtidos e eles foram expressos em média, mais ou menos o desvio padrão. Foi considerado um nível de significância de 5% e todos os testes passaram pelo teste de ANOVA seguido pelo teste de Turing. Com relação à caracterização das nanopartículas, a nanopartícula contendo o ácido elástico obteve-se um tamanho de 370 nanômetros e para as nanopartículas isentas de ácido, somente de zeína, obteve-se um valor de 281 nanômetros. Contudo, destaca-se os valores de potencial zeta, índice de polidispersão e eficiência de encapsulação, onde o índice de polidispersão segundo Souza e colaboradores em 2013, esse valor deve ficar abaixo de 0,3. Com isso, a nanopartícula possui uma estabilidade físico-química e é caracterizada como um sistema monodisperso e homogêneo. Já o potencial zeta positivo também garante essa estabilidade e a eficiência de encapsulação que se manteve alta, acima de 90%. Já para avaliação da atividade antimicrobiana in vitro frente a Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa, foi possível perceber que para Pseudomonas, as nanopartículas carregadas com o ácido elástico obtiveram um valor de concentração inibitória mínima e concentração bactericida mínima reduzido pela metade quando comparados ao ácido elástico livre. E para Staphylococcus aureus foi possível perceber que ao ácido elástico livre as duas concentrações permaneceram a mesma. Para o ácido elástico nanoencapsulado, a concentração inibitória manteve-se em 72 microgramas por ml e a concentração bactericida mínima manteve-se em 144 microgramas por ml. Como controle positivo, foi utilizado de gluconato de clorexidina a 2% e como controle negativo, foi utilizado solução salina estéril. Já para a atividade antioxidante utilizando o DPPH, foi possível perceber que houve um aumento da atividade antioxidante da nanopartícula contendo o ácido elástico, que nos primeiros 30 minutos apresentou uma atividade de 38% e aumentou para 90% após 24 horas. O ácido elástico livre manteve-se estável nos 2 tempos. Já para as nanopartículas isentas de ácido elástico, após 30 minutos apresentou uma atividade de 15% e após 24 horas essa atividade subiu para 42%. Com relação aos valores de IC50, obteve-se 56 microgramas por ml para o ácido elástico nanoencapsulado e para o ácido elástico livre um valor de 4,85 microgramas por ml. Para a atividade antioxidante utilizando a BTS, é possível perceber no gráfico que os valores do ácido elástico livre e do ácido elástico nanoencapsulado foram muito semelhantes, começando em aproximadamente 25% nos primeiros 30 minutos e aumentando para 52% após 24 horas. Já as nanopartículas isentas desse ácido apresentaram uma atividade antioxidante de 15% nos primeiros 30 minutos e aumentou para 25% após 24 horas. Os valores de IC50 para o ácido nanoencapsulado ficou em 136,6 microgramas por ml e para o ácido elástico livre 132 microgramas por ml. Sendo assim, é possível concluir que o ácido elástico foi nanoencapsulado e apresentou características de um sistema monodisperso carregado positivamente e com alta eficiência de encapsulação. O mesmo ácido também foi capaz de inibir o crescimento de Staphylococcus aureus e teve sua atividade antimicrobiana aumentada frente à Pseudomonas aeruginosa, com a redução da concentração inibitória mínima e concentração bactericida mínima quando comparados ao ácido elástico livre. As nanopartículas também demonstraram atividade antioxidante, representando uma alternativa contra os radicais livres. Logo, o sistema nanoencapsulado do ácido elástico pode representar uma alternativa para o tratamento de processos infecciosos, assim como promover um efeito antioxidante a longo prazo.
Essas são as referências do trabalho. Obrigada!